queridas amigas que aqui estão, queridos amigos, queridos irmãos do Ideal Espírita. Com imensa alegria, diria mais especificamente a vocês, com a mais profunda honra e júbilo, que venho fazer esta palestra de encerramento da Jornada da Mulher Espírita. Já tive a oportunidade de dizer em outras circunstâncias que para nós, os expositores, e mais especificamente as expositoras espíritas, sermos convidados para este evento é uma alta honra e nos dá uma imensa responsabilidade frente à nossa vida, frente à nossa atuação no movimento espírita. Queria inicialmente, antes do tema específico da palestra, registrar duas impressões pessoais a respeito dessa jornada. A primeira delas, a exitosa e, diríamos, originalíssima tarefa de caridade que esta jornada faz ao ir visitar o presídio feminino e levar o Evangelho de Jesus. Como espíritas, nós estamos muito acostumados e afeitos a visitarmos os doentes, a atendermos os famintos, a escutarmos as dores dos que chegam bem postos à casa espírita, mas ao longo desses anos, últimos 20 anos no Brasil, em que a situação social foi recrudescendo, aparentemente, do ponto de vista da violência, e os presídios se tornaram lugares que são verdadeiros barris de pólvora, o movimento espírita, numa ação de cuidado com os seus vinculados, retraiu-se dessa ação de enfrentar a evangelização nos presídios, porque isso é absolutamente difícil de ser feito. Difícil de ser feito porque é um lugar de risco. Difícil de ser feito porque é um lugar que envolve uma disposição espiritual e fluídica que não é para qualquer um. Quando a jornada repete esta ação de ir ao presídio e levar a exposição espírita e distribuir o Evangelho, nós estamos nos sentindo, nesse instante, muito prestigiados por aqui estarmos e saber que a jornada faz isso, porque caminha na direção da sentença de Jesus, que nós o atendemos quando atendemos o doente, o faminto, o nu e o encarcerado. E o olhar para as mulheres privadas de liberdade requer, sem dúvida nenhuma, sensibilidade para que seja feito de modo a inspirar aquelas que lá estão dias melhores, conforme o Sermão das Bem-aventuranças, o Sermão do Monte, aponta. Um outro aspecto que eu gostaria inicialmente de destacar e que me ocorreu agora há pouquíssimos minutos, enquanto eu me preparava para essa palestra, é de que é muito natural para nós outros que estamos hoje, 43 anos depois, olhar para essa jornada, olhar para esta casa, para este auditório lotado e entender por que é que aqui, ou com as pessoas que aqui estavam, o casal que foi citado, o senhor José Teixeira, sua esposa, sua nora, que estas pessoas tivessem tido a coragem, quase 50 anos atrás, de organizarem essa jornada. É natural que tenham sido elas que enfrentaram a organização de uma instituição que se chamava, no passado, carinhosamente, de Casa da Vovozinha. Uma instituição que recolhia, que atendia, que abrigava as mulheres que haviam tido um papel decisivo na vida familiar e social, mas que haviam ficado à deriva na história e que precisavam de um apoio no final da sua existência. Então, é natural que nesse, digamos assim, caldo psíquico, cultural, espiritual, tivesse surgido a ideia de que as mulheres precisavam de um papel de relevo no movimento espírita. E um papel de relevo que não fosse apenas o de meras organizadoras da casa espírita, da palestra, ou de acompanhantes dos seus esposos,
mas que fosse um papel de relevo num espaço muito importante, que é o da tribuna espírita. Então, olhando para esse passado, nós entendemos por que essas pessoas tiveram essa sensibilidade. De fato, porque já estavam mergulhados num mundo feminino, que era a casa da vovozinha. E nós recebemos, né, como legado essa instituição, recebemos essa jornada e todo o entorno espiritual que ela tem, abrindo, inclusive, novas frentes no presente, como essa frente da visita ao presídio feminino. E, por fim, uma terceira observação nessa tarde, que muito me sensibiliza e me faz experimentar um sentimento que muitas mães e que muitas mulheres têm, que é o sentimento, a sensação do ninho vazio, que é aquela sensação em que as mães olham para os seus filhos e percebem que precisam deixar os seus filhos baterem asa, seguirem, ainda que elas guardem a sensação que se chama em psicologia do ninho vazio, que é a de estarem aparentemente sós. Não obstante, eu tenha vindo nesta tarde com os meus evangelizandos, a quem uma das amigas da jornada carinhosamente disse, são seus filhos. Eu disse, são meus filhos espirituais, meus filhos emocionais, mas precisei deixá-los ir fazer uma outra tarefa do movimento espírita, junto à Federação Espírita Paraibana, e eu aqui permanecer para a jornada. Mas diria para as amigas e os amigos que é uma sensação muito boa nesse instante, que é a sensação de ver que dei condições, que damos condições como mães e como mulheres, para que os outros possam crescer e cumprir a sua tarefa, a sua missão, neste mundo que é cada vez mais complexo, mas que, como aponta o tema desta tarde, é complexo, mas só se resolve pela saída da coletividade. Então, focalizando especificamente o tema desta tarde, para que não percamos o nosso foco, nós vamos ler a parábola dos trabalhadores da última hora, também conhecida como a parábola dos trabalhadores da vinha, que está anotada em Mateus, no seu capítulo 18, no capítulo 20 de Mateus, a partir do versículo 1 até o seu versículo 16, e que Allan Kardec, com muita sabedoria, trouxe para o capítulo 20 do Evangelho segundo o Espiritismo. E fugindo ao esquema dos demais capítulos do Evangelho, este capítulo especificamente é aquele em que Kardec organiza o tema, mas não comenta. Deixa para as instruções dos Espíritos os comentários sobre esta parábola. A parábola diz o seguinte: o reino dos céus é semelhante a um pai de família que saiu de madrugada a fim de assalariar trabalhadores para a sua vinha. Tendo convencionado com os trabalhadores que pagaria 1 denário a cada um, mandou-os para a vinha. Saiu de novo à 3ª hora do dia, e vendo outros que se conservavam na praça sem fazer coisa alguma, disse-lhes: ide também vós outros para a minha vinha, e eu vos pagarei o que for razoável. E eles foram. Saiu novamente à hora 6ª e à hora 9ª do dia, e fez o mesmo. Saindo mais uma vez à hora 1ª, ou à 11ª hora, encontrou ainda outros que estavam desocupados, aos quais disse: por que permaneceis aí o dia inteiro sem trabalhar? Disseram eles: porque ninguém nos assalariou. Então disse-lhes o dono da vinha: ide vós também para a minha vinha. Ao cair da tarde, o dono da vinha disse àquele que cuidava de seus negócios: chama os trabalhadores e paga-lhes, começando pelos últimos e indo até os primeiros. Aproximando-se, então, os que só à 11ª hora haviam chegado, receberam 1 denário cada um, vindo em seguida os que tinham sido contratados para vir em primeiro lugar e julgavam que iam receber mais, porém receberam apenas 1 denário cada um. Recebendo-o, aliás, queixaram-se ao pai de família, dizendo: estes últimos trabalharam apenas 1 hora, e lhe dás tanto quanto a nós que suportamos o peso do dia e do calor?
Respondendo então, disse o dono da vinha a um deles: meu amigo, não te causo dano algum. Não convencionaste comigo receber 1 denário pelo teu dia? Toma o que te pertence e vai-te. Apraz-me a mim dar a este último tanto quanto a ti. Não me é então lícito fazer o que quero? Tens mau olho? Por acaso não sou bom? Assim, os últimos serão os primeiros, e os primeiros serão os últimos, porque muitos são os chamados e poucos são os escolhidos. Esta é, então, amigos, a parábola dos trabalhadores da última hora e, como dissemos, a parábola dos trabalhadores da vinha, que é um texto muito importante para a nossa reflexão, não apenas nessa tarde, mas ao longo da nossa trajetória na vida e, especificamente, no movimento espírita. Para a interpretação dessa parábola, nós vamos aqui tomar um estudo que tem se consolidado no movimento espírita mais recentemente e que tem se apoiado no trabalho do Dr. Haroldo Dutra, do professor Severino Celestino. Aqui na Paraíba, a nossa amiga Giseuda Arnaud tem de longa data estudado esse tema, e esses 3 autores têm retomado os 2 grandes evangelizadores do Brasil, que são Emmanuel e Joana de Ângeles, que têm se dedicado, se não de uma forma específica, mas ao longo de suas várias mensagens, sempre apontado rumos para que nós voltemos o olhar para as parábolas de Jesus. O espírito Joana de Ângeles diz, no livro Triunfo Pessoal, que como grande educador da terra, Jesus soube se utilizar de narrativas que corriam no seio do povo, na cultura, e lhes contar outras narrativas criadas especialmente para determinadas circunstâncias, a fim de que o povo, com mais facilidade, retivesse em sua mente a mensagem que era da qual ele era portador, que era a mensagem sobre a misericórdia divina. E nós retomamos, então, essa ideia de que as parábolas de Jesus, exatamente por serem narrativas completas, que se nós observarmos, são narrativas que têm o início, o meio e o fim. Do ponto de vista técnico, elas têm aquilo que nós chamamos o clímax da narrativa, elas têm a inversão da situação inicial e elas têm a coda, ou seja, elas têm o final da narrativa de forma a enfeixar de modo simbólico o ensinamento que ali estava contido. E nós aprendemos com Jesus que, se nós quisermos ensinar bem, nós precisamos inicialmente, primeiro, ser bons contadores de histórias, para que aqueles que se dispõem a aprender conosco possam, com mais facilidade, aprenderem pelas narrativas, pelos exemplos. E as parábolas estão longe de serem textos com um único sentido. São textos com múltiplos sentidos, e isso não faz com que elas sejam textos frágeis. Ao contrário, são exatamente esses múltiplos sentidos que tornam as parábolas mais ricas, mais encantadoras, e quanto mais nós conseguimos compreender esses símbolos, mais nós nos aprofundamos na compreensão da mensagem de Jesus. E no próprio capítulo 20 do Evangelho, já no comentário dos Espíritos, num trecho do comentário do Espírito Henri Heine, ao analisar esta parábola, ele diz: tal é um dos sentidos verdadeiros dessa parábola. Chama-nos a atenção que o próprio Espírito, que faz uma interpretação que logo mais nós apresentaremos aqui, tem a ciência, a clareza, a honestidade de dizer que aquilo que ele apresentava era um dos sentidos da parábola e não o único sentido da parábola. Quando nós olhamos para esta especificamente, nós vamos perceber que essa parábola traz um encadeamento em relação a uma situação que é de cooperação. Num primeiro momento, nós vamos encontrar um dono de uma vinha, ou seja, um empresário, alguém que tinha um negócio e que precisa que uma determinada ação seja feita no seu negócio.
E como um homem proativo, ele sai em busca de trabalhadores para assalariar e vai ao lugar aonde os trabalhadores desempregados se encontravam, uma espécie de praça. E como foi antes da primeira hora do dia, lá chegando na primeira hora, ele contrata os primeiros que estavam lá para o serviço. Na sequência, ele continua essa ação proativa e volta à Praça dos Trabalhadores na terceira hora, na nona hora e, inclusive, na 11ª hora, ou, como diz o texto, nesta tradução, na 1ª hora. Ou seja, faltando uma única hora para a jornada de trabalho terminar, porque nesta parábola o dia tem exatamente um ciclo de 12 horas e não de 24, como nós contamos atualmente, faltando uma hora para que aquele ciclo, aquela jornada se encerrasse, ainda assim, aquele homem, aquele empresário, aquele empreendedor, ele vai em busca de trabalhadores para a ação que ele desejava fosse materializada. E mesmo na 11ª hora, ele encontra na Praça dos Trabalhadores alguns que lá estavam, desocupados, desempregados, que aceitam trabalhar aquela única hora na jornada. E chegando ao final do período contratado, pede, então, àquele que cuidava dos seus negócios, o texto fala no mordomo, uma espécie de gerente, para a nossa linguagem hoje, talvez um supervisor, um diretor de planejamento, um diretor financeiro, que chamasse os trabalhadores para a devida remuneração. E para a nossa mentalidade, acostumados a, quando do nosso interesse, apagar as diferenças, nós e os personagens sentimos uma dificuldade quando a remuneração começa a ser feita a partir dos últimos trabalhadores. Porque numa mentalidade que apaga diferenças, esse detalhe ele salta à vista imediatamente. Porque nós já começamos a perguntar, mas por que os últimos e não os primeiros? E quem chegou primeiro que trabalhou? E lá a narrativa diz que os últimos recebem exatamente o que havia sido combinado como remuneração para os que estavam desde a primeira hora. E recebem e saem, não reclamam. E imediatamente chegam aqueles que haviam chamados no primeiro momento e que recebem o mesmo salário. É aí onde se encontra, nessa interpretação literal, a surpresa, porque na narrativa há uma inversão quando os últimos começam a ser remunerados pelo valor convencionado. Logo, cria-se a expectativa de que quem houvera chegado na primeira hora receberia mais. Todos nós, como trabalhadores, guardaríamos essa expectativa. Ora, se aquele que veio por último e trabalhou só uma horinha ganhou X, eu que trabalhei 12 horas vou ganhar X mais Y. E essa expectativa é quebrada porque recebe exatamente a mesma remuneração. E aí surge na narrativa um personagem com o qual talvez nós nos identifiquemos, que é aquele personagem que vai e reclama, que tem a coragem de verbalizar aquele momento ou aquela situação, melhor dizendo, que o incomodava. Porque provavelmente os demais sentiram a mesma coisa, perceberam o mesmo fato, guardaram em seu coração a mesma expectativa de uma remuneração maior, de levarem alguma vantagem, porque haviam chegado desde a primeira hora para aquela jornada, mas não apresentaram a sua queixa. Certamente murmuraram, certamente trocaram olhares, certamente fizeram confidências, mas não tomaram a ação de ir fazer a reclamação. E aquele que vai fazer a reclamação, ele vai falar em seu nome e no nome dos demais, porque ali estava aparentemente configurada uma injustiça. E sempre que nós achamos que uma injustiça está configurada, imediatamente nós nos armamos de toda a perspectiva de direitos que for possível para invocar a injustiça, para invocar a proteção contra os oprimidos, os injustiçados. E, em geral, essa invocação, ela perde por estar movida pela paixão,
a visão do todo. E na narrativa, nós vamos encontrar o personagem que era o senhor da vinha, voltando o questionamento àquele que lhe houvera desafiado de por que estava pagando o mesmo salário, com um questionamento reflexivo muito simples. Ora, mas o que foi que contratei contigo? O que estava contratado era um salário pela jornada de trabalho. Para o contratante, digamos assim, o problema não estava no tempo trabalhado, estava no trabalho realizado. E para os contratados, para os trabalhadores, naquele momento a diferença estava na jornada, que imediatamente passou a ser vista como uma jornada diferenciada e que precisava, então, de uma remuneração diferenciada. Não conseguiram olhar que os que chegaram na última hora certamente fizeram o serviço avançar, porque os que estavam lá desde a primeira provavelmente não conseguiriam dar conta daquela situação. Nós poderíamos comparar, nesse sentido literal da parábola, as situações muito práticas da nossa vida. Todos nós, nesse auditório aqui, certamente já passamos por situação em que, mesmo contratando um serviço para um determinado tempo de trabalho, de feitura, aqueles que foram contratados não conseguiram executá-lo no prazo combinado. E nós precisamos ou ser flexíveis para dilatar o prazo, ou, às vezes, até contratar auxiliares para fazer com que aquele serviço fosse terminado a bom termo e terminado a tempo. É da própria lógica laboral que nós não tenhamos, por vezes, uma relação muito clara entre o que há para ser feito, as habilidades que têm que ser mobilizadas e o tempo necessário para que a tarefa fosse feita. E aqueles trabalhadores da primeira hora que foram reclamar, eles não tinham essa visão do todo, de profundidade, o que havia para ser feito, as habilidades necessárias e o tempo necessário para que a tarefa fosse executada. O senhor da vinha, o empreendedor, tinha essa visão em profundidade. Tanto que ele sai à primeira hora, contrata trabalhadores, sai na terceira, sai na sexta e sai na 11ª hora. Se essa ação fosse lida, por exemplo, por um manual de administração de empresas, de economia, de negócios, provavelmente um analista materialista diria que esse empreendedor ele não conhecia o próprio negócio que ele tocava, que ele era alguém que estava iniciando, desprovido de qualquer visão de profundidade, porque numa ótica materialista e neoliberal é importante contratar a mão de obra completa inicialmente e acertar todo o serviço a ser feito. Mas essa é uma lógica de exploração do homem pelo homem. O contratante que está na parábola, o dono da vinha, o empresário, o agenciador, ele é alguém com outra visão. E nós poderíamos fazer essa mesma leitura, por exemplo, ainda tomando, nesse sentido literal, as leituras da área da administração, da engenharia de negócios, da economia, e dizer que esse empreendedor ele tinha uma visão social do seu negócio. Ele foi na primeira hora do dia, contratou os que eram necessários, mas como era um empreendedor social, ele continuou ao longo do processo contratando para dar àqueles que eram contratados o salário da dignificação. Porque nada mais pode ser opressivo para a condição humana do que portar o título de desempregado. Porque o desempregado é aquele que está fora da possibilidade de ser aproveitado. Ele é alguém que, em geral, foi colocado fora do mercado pelas exigências do mercado ou pela sua não capacidade de correspondência em relação às expectativas. Somente os empreendedores sociais, com uma visão de profundidade, são capazes de olharem para o seu negócio, verificarem que o seu negócio tem a possibilidade de empregar X trabalhadores
e considerar que a sua empresa pode ir mais além. Pode fazer uma ação social, pode ter um desdobramento, pode fazer uma associação com outras empresas, de modo a dar ao maior número possível de homens e de mulheres a possibilidade de ingresso no mercado de trabalho, porque essa condição, a de ser trabalhador, é uma condição de dignificação humana, porque nós saímos da condição daqueles que dependem de bens que sejam distribuídos socialmente para sermos aqueles que contribuem e que contribuímos para a riqueza de uma nação. É nesse sentido, por exemplo, que Allan Kardec, com muita sabedoria, vai elencar a lei do trabalho como uma das 10 leis naturais. E buscando uma definição de trabalho ainda na segunda metade do século XIX, os espíritos que o assessoravam vão dizer, com uma visão de profundidade em relação à humanidade, que trabalho é toda a ocupação útil. E essa resposta que está no Livro dos Espíritos e que nos auxilia a analisar esta parábola é uma resposta de profundidade, porque na segunda metade do século XIX, nós vivíamos um período da Revolução Industrial em que os operários eram profundamente explorados nas fábricas que iniciavam um segundo processo de mecanização. Na cidade de Paris, por exemplo, as crianças deixavam a escola aos 10 anos para irem trabalhar como operários nas fábricas de fiação, nas fábricas de tecelagem. E constituíam, por exemplo, toda uma classe de excluídos, de miseráveis, que morriam cedo, com problemas pulmonares, porque não havia nenhuma proteção no trabalho em relação ao pelo, que era expelido naturalmente pelas fibras de algodão e de seda. Era essa a situação de exploração, por exemplo, que comovia o escritor francês Victor Hugo, que escreveu o magnífico livro Os Miseráveis, e que em várias versões já se tornou filme e musical, inúmeras vezes, inclusive recentemente, no ano passado, quando foi premiado no Oscar em várias categorias. E os espíritos advertiam a Kardec: trabalho não é apenas a atividade que se faz por uma remuneração, por um salário, mas é toda ocupação útil. E nós, que estamos mergulhados no capitalismo, no mundo neoliberal, só viemos descobrir a importância de que toda ocupação útil é trabalho e que nos dá satisfação na segunda metade do século XX, 100 anos depois, quando descobrimos, por exemplo, as empresas que começaram a trabalhar com a terceira via, com o social, quando as organizações não governamentais começaram a se estabelecer como organizações que não apenas são assistencialistas, mas que promovem a promoção social, profissionalizando inúmeras pessoas que, de outra forma, não estariam no mercado de trabalho. Nós descobrimos, por exemplo, o valor terapêutico do trabalho quando nós adentramos a Casa Espírita e o Movimento Espírita, e nós somos convidados para trabalhar na Casa Espírita. E, às vezes, nos surpreendemos, porque o trabalho que a Casa Espírita precisa que seja executado não é algo que vá mobilizar, por exemplo, as nossas habilidades profissionais ou intelectuais. Às vezes, são trabalhos como varrer a instituição espírita, cuidar para que ela fique organizada. Em algumas circunstâncias, há uma filigrana, como a de hoje à tarde, em que alguém que arrumou esse auditório soltou pétalas de flores pelo palco, pelas cadeiras, num detalhe muito significativo de quem arrumou esse auditório para nos receber. Recentemente, nós recebemos 2 jovens estudantes de medicina na nossa instituição que se integraram a grupos de estudo. E, passado um tempo, estimulados a buscar uma atividade na Casa Espírita, eles procuraram a nossa dirigente e ela disse: no momento temos sim, temos uma atividade que precisa muito de colaboradores. Mas ela imaginava que eles não iriam aceitar a proposta, porque é uma atividade para a qual nós temos muita dificuldade de alocar pessoas nessa tarefa.
E os jovens perguntaram, então, e qual é a tarefa? Ela disse, é vir no sábado à tarde, por volta das 4 horas, não precisa chegar antes, e liderar a tarefa de arrumação, de limpeza, de varrição, de passar o pano em toda essa instituição, depois que as crianças da evangelização tenham sido atendidas. E mais do que isso, é a cada semana lidar com um grupo diferente de mães, do nosso grupo de mães atendidas, que são escaladas como colaboradoras para essa tarefa, mas que precisam de liderança para organizarem o lixo. Para nossa surpresa, esses jovens não só aceitaram essa tarefa, para a qual nós tínhamos muita dificuldade de encontrar colaboradores responsáveis, como estão liderando um movimento de organização por coleta seletiva de lixo na nossa instituição. Aceitaram uma tarefa e estão dando a ela uma contribuição decisiva para a qual nós outros, que já estávamos lá, nunca havíamos pensado. E, além de separar o lixo agora, todo arrumadinho por categoria, eles ainda levaram adiante a ideia de cadastrarem a instituição junto à concessionária de energia para que todo o lixo que é reciclável seja entregue no posto de coleta e nós ganhemos bônus na conta de luz. Então, são os jovens que estão fazendo um trabalho excelente, sem nenhuma remuneração, porque eles são voluntários na Casa Espírita. E nós descobrimos o valor do trabalho como algo útil às nossas vidas quando nós chegamos na Casa Espírita. Muitos chegamos, às vezes, como esses jovens, pela tarefa da limpeza, da organização. O espírito André Luiz descobre o valor do trabalho útil e desinteressado em nosso lar, a partir daquele momento que ele auxilia a limpeza da enfermaria, algo que, como médico, ele nunca havia feito. E nós descobrimos depois outras tarefas que ocupam o nosso tempo, mas que nos dão uma profunda sensação de contribuição para com a humanidade. E nós nos sentimos recompensados. Nós sentimos que recebemos o salário por aquela tarefa, embora nós a façamos desinteressadamente no nosso nível evolutivo. E aqui valeria para exemplificar, por exemplo, a história de Madre Teresa, numa daquelas inúmeras entrevistas em que ela deu, inclusive depois de ser o Nobel da Paz, e um jornalista que a acompanhava, entrevistando, tentando escrever a sua biografia, e para ele era um desafio, era quase uma maratona, acompanhar aquela mulher de 1,5 metro, na agilidade que ela tinha de se movimentar e de trabalhar em múltiplas frentes. Uma frente operacional, que era a de construir a logística dos hospitais, de buscar apoio, financiamento. E nós estamos falando de uma fase antes da segunda metade do século XX, aliás, aí pelo meio da passagem do século, a década de 50 para 60, em que nós não tínhamos, por exemplo, internacionalmente, um movimento que valorizasse a liderança feminina. E Madre Teresa se insurge num momento de muita ainda limitação para as lideranças femininas, não apenas como uma liderança, mas uma liderança que falava pelos mais excluídos, porque ela tratava dos excluídos entre os excluídos, porque a Índia era um país excluído do concerto internacional das nações, era um país que tinha uma pecha de exclusão, porque tentou se levantar contra a coroa britânica na Marcha da Paz, liderada por Gandhi, e era um país que tinha uma grande ferida que não queria mostrar internacionalmente, que eram os párias, os excluídos, aqueles para quem a sociedade indiana sequer olhava. E Madre Teresa tinha a força de colocar-se como uma estrangeira, o que não é fácil, entre os indianos, sentir-se ou tornar-se naturalizada entre eles, mostrar para eles que os excluídos mereciam, precisavam serem atendidos, que era inclusive saúde pública, e tornar-se uma voz internacional para dizer que a Índia morria de fome, morria por falta de saúde pública e morria por doenças que as nações europeias haviam erradicado há 100 anos. Então, ela tinha essa força da logística, da operação, do intelecto, de criar tudo isso.
e tinha a força de ir cuidar do doente, banhar, alimentar, inclusive ouvir, suportar dos próprios párias moribundos que achavam que não poderiam ser tocados por uma mulher e mais ainda por uma mulher estrangeira. Então, acompanhar uma mulher que fazia tudo isso era muito cansativo para um dado jornalista que estava encarregado de escrever a sua biografia. E, em dada altura, ele, conversando com ela, ao final de uma entrevista longa, como se suspirasse profundamente, disse: madre, eu não faria isso que a senhora faz por dinheiro nenhum do mundo. E ela, rindo para ele, disse: nem eu, meu filho. Evidentemente, por motivos absolutamente diferentes. Ele não faria aquilo por dinheiro nenhum do mundo, porque a sua perspectiva de trabalho não era aquela. E ela fazia tudo aquilo que era a sua perspectiva de trabalho por nenhum tostão, por nenhum vintém, por nenhuma remuneração, embora já fosse Prêmio Nobel da Paz. Então, é uma perspectiva de trabalho como ocupação útil. Toda ocupação útil é trabalho. É a resposta do Livro dos Espíritos, sobre a qual nós precisamos meditar, porque, por vezes, nós estamos envolvidos com ocupações, muito ocupados durante muito tempo, mas não são necessariamente ocupações úteis. E, recentemente, o movimento espírita tem acordado para discutir a questão da ocupação que nós estamos tendo, por vezes, inútil nas redes sociais. Ou as ocupações que geram pouca utilidade para nós e para os outros, porque são ocupações egoísticas. E é o movimento espírita quem tem nos sacudido para nos perguntar o que fazemos do nosso tempo. Ou para, metaforicamente, nos perguntar: e se fôssemos ser assalariados agora para a vinha, será que nós iríamos? E voltando então para a parábola, vendo agora no sentido profundo e simbólico, até onde conseguimos entender, nós verificaremos que, para além da interpretação que já está posta no Evangelho segundo o Espiritismo, e que o próprio Espírito Henri Heine faz como a parábola mais transparente que Jesus havia contado sobre a sua missão e sobre a função, a destinação, a finalidade dos grupos religiosos monoteístas que vieram para a Terra para colocar a mensagem da misericórdia nos corações dos homens, nós vamos encontrar nesta parábola um sentido metafórico que fala às nossas vidas. O reino dos céus é semelhante a um homem que tinha uma vinha. E aí nós começamos a entender que o reino dos céus, esse espaço de espiritualidade que tanto foi questionado a Jesus, muitas pessoas perguntaram: Senhor, o que é o reino dos céus? E Jesus sempre construiu imagens para falar do reino dos céus. E, neste caso, disse que era semelhante a uma vinha, a um campo de trabalho, gerenciado por um exímio administrador de empreendimentos. Um administrador que tinha ciência do seu negócio, das habilidades necessárias e do ritmo em que a tarefa precisava ser feita. Tanto é que esse administrador sai na primeira hora e vai à Praça dos Operários e chama trabalhadores que lá estão. Certamente foram aqueles trabalhadores que, num primeiro momento, se sentiram motivados pelo retorno, porque lhes foi prometido um salário. E aqui o salário tem um sentido metafórico. Ele não tem um sentido específico, numérico, de quantos reais, quantos dólares, nem mesmo no texto original, quantos denários. Salário aqui significa recompensa, no sentido emocional do termo. A possibilidade de sentir-se feliz por uma ação empreendida. Alguém que foi convidado para uma determinada ação. E foi, e aceitou. E, ao longo do dia, esse administrador previdente, ele volta à convocação, com a perspectiva de que não poderia desperdiçar nenhum talento, que, ao longo da sua jornada, era importante que ele mesmo voltasse para convocar
trabalhadores. Porque um administrador muito rico, um grande empresário, ele vai contratar serviços de recrutamento. As grandes empresas têm departamentos de recursos humanos, têm departamentos chamados departamentos de gente, porque as pessoas são muito mais do que recursos humanos. Há processos seletivos de contratação. E, muitas vezes, quem está lá na ponta do serviço nunca viu a face do seu patrão. Não o conhece, senão de fotografias ou da televisão. Mas, na parábola que aqui foi contada por Jesus, esse administrador previdente não terceiriza a contratação dos seus operários, dos seus cooperadores. Vai diretamente à praça buscar, oferecer a possibilidade aos que lá estavam. E os que estavam aceitam o convite. E nós começamos a pensar se alguns não aceitaram. É possível que não tenham aceito. É possível que lá ficaram os remanescentes. E no correr do dia, do processo, ao longo daquela história evolutiva, outros foram chegando e foram se juntando àqueles que lá estavam inicialmente. E num processo de sensibilização, porque certamente a notícia corre. A notícia seria: quem vem para essa praça não fica desempregado. E imaginemos quem está desempregado, quem nunca teve as suas habilidades valorizadas, quem nunca foi visto, aqueles todos a quem a literatura recente chama de os excluídos. E nós começaríamos, por exemplo, na literatura dos anos 60, apresentando as mulheres que sempre estavam ou estiveram na história recente da humanidade excluídas, os portadores de necessidades especiais, os das mais diferentes raças, aqueles que, por exemplo, eram portadores de uma história de encarceramento. São todos os que levam, os que guardam marcas que muitas vezes, do ponto de vista material, os impede de serem colocados num processo de exclusão. Mas nessa história de contratação, essas marcas não têm relevo, elas não são importantes. Aqui, o trabalhador é descrito genericamente. Não há uma especificação, não há uma listagem de habilidades, não há o pedido de um currículo prévio, apenas a disposição para aceitar o convite que é feito subsequentemente nesse processo. E a todos é agendado, anunciado a recompensa de um salário. E nós começamos a nos colocar como personagens da parábola. Quem são esses trabalhadores? E perguntando de uma outra forma, quem somos nós em relação a esses trabalhadores? Será que nós estávamos com o coração sensível, com o intelecto aberto, na primeira hora de nossa vida, quando o Espiritismo nos chegou à porta? Ou será que nós fomos aquele que chegamos na terceira hora, na sexta hora? Ou será que nós fomos aquele que chegamos ainda agorinha mesmo, uma hora antes? Em nossa vida, como nós nos colocamos para a mensagem de Jesus? E nós fazemos essa retrospectiva na atual existência. Quando nos sensibilizamos de fato para o trabalho com Jesus? Porque às vezes nós precisamos ficar um tempo na casa espírita. Mas qual é o momento da inflexão? Qual é o ponto de virada da curva? Qual é o momento em que nós nos sentimos prontos para o trabalho e aceitamos o convite para a tarefa? A frase é de André Luiz e diz que quando o trabalhador está pronto, o serviço aparece. Um grande amigo do movimento espírita, uma alma muito querida, nos disse recentemente: Denise, essa frase tem um outro sentido. Não é quando o trabalhador está pronto que a tarefa aparece. A tarefa sempre existiu. É que quando o trabalhador está maduro, ele enxerga a tarefa. E, de fato, é assim. Porque a casa espírita, para ser administrada, para ser varrida, crianças para evangelizarem, pessoas para receberem um passe, divulgação espírita para ser feita, livraria para ser aberta, coragem para ir no presídio fazer a exposição espírita, isso sempre existiu.
A pergunta é: quando nós nos descobrimos na condição de cooperar com o mínimo que seja? Porque às vezes parece irrelevante. E há algumas atividades para as quais nós não damos a mínima importância. Na nossa casa, por exemplo, no sábado à tarde, que nós recebemos 120, 130 mães para o trabalho de promoção social, mais umas 60 a 80 crianças, o que já dá aí aproximadamente 200 atendidos, nós temos uma equipe por volta de 40 pessoas. E que é pouco para esse trabalho. E há uma tarefa que, às vezes, as pessoas não querem fazer, porque dizem que não faço nada, eu não quero essa tarefa, não. São umas tarefas de ficar na porta, a tarefa de vigia, que a gente chama. Alguém diz: qual é a tarefa que tem no sábado à tarde? Nós temos uma tarefa muito importante, da mais alta magnitude, que só pode ser feita por uma pessoa como você. E aí nós vamos no elogio, para a pessoa se sentir bem importante. Qual é a tarefa? Ficar de vigia na porta. Mas por que eu tenho que ficar de vigia na porta? Porque nós percebemos que com esse grupo de mães, especificamente com o qual nós trabalhamos, é importante ter uma pessoa em cada porta. Porque se houver uma porta aberta, elas saem do evangelho, vão lá para fora, fumar, vão comentar da vida de fulano, do marido, nananana. E aí nós estamos num processo de reeducação, indo para a casa espírita. O momento da casa espírita é um momento de reflexão diferente da semana. Nós sempre dizemos, a semana inteira nós temos os problemas, o marido que não chegou, o Bolsa Família que não pagou, isso e aquilo, o menino que dá trabalho. Aqui agora é um momento diferente. E nós temos essa tarefa de vigia. Nós temos turmas de evangelização que precisam de 3 evangelizadores. Nós temos uma turma com umas crianças especialíssimas, que para assistirem aula é preciso que um adulto esteja sentado do lado delas. Porque se não tiver um adulto sentado, elas saem, e os 2 evangelizadores que têm a sala inteira para coordenar, não conseguem coordenar a sala, porque tem que correr atrás do menino, e já tem que ter um outro evangelizador de plantão no corredor, para segurar aquele que sai da sala. Então, são essas tarefas, aparentemente desnecessárias, aparentemente bobas, muito infantis, mas que nesse grupo se mostram muito relevantes para que a tarefa da evangelização seja feita. E assim são outras atividades, porque o serviço sempre existiu, o serviço sempre esteve lá. A perspectiva é como é que nós nos colocamos na direção do serviço. E quando nós nos colocamos no serviço, guardada aqui qualquer coincidência, que não será uma falsa coincidência, ocorre conosco o que ocorreu na parábola do filho pródigo, que é uma outra parábola. Para quem se lembra, quando aquele jovem empreende o caminho de volta à sua casa, diz o texto que o pai vai buscá-lo ao longe. Quando nós nos colocamos na tarefa espírita, os espíritos se antecipam em nos ajudar. Eles se antecipam em providenciar o apoio a nosso entorno e colocam uma série de condições que favorecem o nosso trabalho. E há pessoas que dizem assim: mas Denise, quando eu decidi pela tarefa espírita, foi quando a minha vida virou de ponta cabeça. É assim mesmo. Inicialmente, com alguns de nós, a vida parece virar de ponta cabeça. É aquele momento do ajuste, é o momento da guinada em nossa vida, é o momento das escolhas, o que fazer? Eu vou para a casa espírita, eu me vinculo a essa organização governamental, eu vou colocar as minhas habilidades ou não, ou eu fico na comodidade. Tudo que é uma revolução, que é uma mudança, requer que muitas forças sejam mobilizadas para que o final seja concretizado. Então, nós, voltando à parábola, precisamos olhar com quem é que nós nos parecemos. Com o da primeira hora, que já estava lá e recebeu o convite e foi trabalhar, com o que chegou depois, com o que chegou na última hora. E, por fim, nós precisamos começar a olhar a nossa atitude em relação à tarefa espírita. Se a atitude é a daquele que, em chegando na última hora, tendo feito a pequena tarefa, às vezes anônima,
de apenas cuidar da porta, apenas ficar no corredor, numa tarde em que nenhuma criança saiu da sala de aula, e a gente pensa assim, hoje vim para nada na casa espírita. Mas, às vezes, a gente pensa assim, hoje eu vim e nenhuma criança saiu de sala de aula. Hoje eu vim e não precisei ir buscar nenhuma mãe lá fora. E nós nos sentimos congratulados com a realização da tarefa. Se esse é o nosso comportamento, que não é um comportamento infantil, mas é um comportamento de autorreflexão, nós estamos nos aproximando do trabalhador que chegou na última hora, recebeu o seu salário e anonimamente saiu. O texto diz que ele recebe primeiro e ele sai do cenário. Mas nós precisamos analisar se nós ficamos, por exemplo, como os outros, que ficaram com o olho grande, no seguinte sentido, aquele chegou por último, recebeu um salário. Então eu, que cheguei às 3 horas, às 6, às 12 horas, que estou aqui batalhando arduamente, vou receber mais. Porque aí está, nessa parábola, o grande simbolismo do orgulho que muitas vezes nós temos e que ainda guardamos. É uma das dimensões do orgulho, quando nós esperamos muito além da nossa condição. Os que chegaram na primeira hora, que foram chamados, que se dispuseram, na verdade, eles têm uma grande lição a aprender com os que chegaram na última hora, olhando para esse texto. Os que chegaram na última hora, talvez um tanto ainda acabrunhados, porque chegaram ali na última hora, recebem e saem. E protagonizam, então, aquela figura que depois Jesus vai exaltar na análise da parábola, que os últimos serão os primeiros. E aqueles primeiros eram os que guardavam rancor no coração, a reclamação. E, às vezes, nós estamos na tarefa com Jesus, com o coração cheio de reclamação. Por vezes não é para ele, para o mestre. Por vezes é para o companheiro, porque é aquele companheiro que não faz o que deveria fazer, que não vem quando deveria vir. E nós não temos a coragem honesta de forma pacífica, amorosa, conversarmos com o companheiro para saber por que ele falta tanto. Por que ele não vem para a tarefa na casa espírita? Quais são as suas dificuldades de locomoção? Quais são as suas dificuldades familiares? Quais são os desafios? Ou se ele simplesmente não despertou para o fato de que a atividade espírita, em alguns lugares, pode levar o nome de voluntária, mas de voluntária ela não tem nada. Como diz Divaldo Franco, nós somos escravos por livre opção. Nós assumimos, por exemplo, a evangelização no domingo à tarde, às 4 horas, na hora do sono. E, às vezes, eu pergunto, Deus sabe por que eu assumi, nessa hora, a evangelização às 4 da tarde. Ou nós assumimos a atividade do passe, no meio da semana, cansados do trabalho, da universidade. Nós assumimos a tarefa, por exemplo, na nossa casa, no sábado à tarde, numa casa quente, virada para o poente, à tarde coberta de brasilite. Só Deus sabe por que nós aceitamos isso. Eu digo, Senhor, amenize. Eu sentindo esse ar refrigerado aqui, estou com uma inveja danada de vocês. Mas nós vamos ter um salão novo, que diz o engenheiro, nem ar-condicionado vai precisar, porque vai canalizar o vento da Serra da Borborema. Deus permita que assim seja. Porque, por enquanto, é um calor desgraçado. Ontem de tarde, eu cheguei, alguém olhou para mim e disse, eu estou só pela metade. Porque a outra metade eu estava tonta de calor. Aí fui tomar um passe para poder energizar um pouco. E à tarde, eu teria uma tarde e uma noite longa, inclusive com palestra fora. E aí, quando eu cheguei, o pessoal disse, você está com uma cara de cansado? Eu digo, eu estou só pela metade. Era o calor, de fato, o ambiente. Eu digo, Deus sabe por que é que nós aceitamos essa tarefa. Então, às vezes, nós não estamos, de fato, na tarefa, naquilo que nós poderíamos chamar de a plenitude. Às vezes, nós estamos na condição dos reclamões. Outras vezes, nós estamos na condição dos ociosos. Deixa a tarefa aí, para ver se alguém faz. E eu costumo dizer que tudo aquilo que fica para alguém fazer, ninguém faz e todos se prejudicam. Porque se fica para alguém fazer, alguém não tem nem identidade, nem CPF, nem endereço, nem celular. Nem figura no Facebook. Nunca vi um Facebook de alguém, não tem. Ninguém
da mesma forma, pode ser acessado. E se alguém e ninguém não fazem, todos se prejudicam. Então, nós precisamos arregaçar as mangas para a tarefa espírita, porque nessa parábola nós encontramos exatamente essa relação com o histórico, com os que vieram, com os primeiros, que vieram abrindo campo para que o Consolador prometido chegasse, nesse alvorecer da última hora para o mundo de regeneração. Mas nós encontramos também essa metáfora conosco, com o nosso processo existencial de adesão à mensagem de Jesus, porque nós também estamos na condição daqueles que aderem na última hora, no alvorecer do mundo de regeneração. Porque todos nós, meus amigos, eu ousaria afirmar agora, sem sombra de dúvida, todos nós que aqui estamos, conhecemos a mensagem de Jesus alhures, muito antes, em outras existências. E lá nós não conseguimos dar esse salto qualitativo de adesão à mensagem de Jesus. Nós postergamos até onde nós podemos postergar para que, enfim, os espíritos amigos que nos amam, que patrocinam a nossa reencarnação, dissessem: não é mais possível, é preciso aderir. E, por fim, já encerrando a nossa exposição, queríamos destacar, como dissemos antes, nessa parábola dos trabalhadores da última hora ou dos trabalhadores da vinha, há uma preciosa mensagem que nós precisamos aprender, que é a mensagem da cooperação. O trabalho da vinha se fez porque, subsequentemente, foram chamados trabalhadores para que a tarefa se mantivesse. O administrador pleno de conhecimento do processo não deixou em nenhum momento de convocar trabalhadores para a atividade. Além dessa perspectiva, nós poderíamos dizer que há algo muito bonito, que só muito recentemente nós estamos aprendendo com o movimento espírita, que é as mãos dadas à relação intergeracional. Até muito recentemente, no movimento espírita, existiam as atividades dos velhos, as atividades dos idosos, as atividades dos homens e as atividades das mulheres. Nesse momento de nossas vidas e de compreensão da mensagem de Jesus, e olhando para a parábola dos trabalhadores da última hora, nós compreendemos que esse administrador pleno, que representa o Pai da vida, não separou tarefas de modo específico, mas colocou trabalhadores de gerações diferentes, de etnias diferentes, de gêneros diferentes, para, de mãos dadas e de forma subsequente, organizada e coesa, darem cabo à tarefa de modo que ela fosse feita para que outros, na sequência, viessem receber os frutos daquela terra ou daquela vinha que foi arada inicialmente. O nosso grande júbilo nesse instante é o de que, malgrado as nossas imperfeições, malgrado as nossas limitações, nós estamos muito felizes, porque nós estamos abrindo os caminhos para o mundo de regeneração, permitindo às almas que estão reencarnando que recebam um mundo mais espiritualizado, em que essas diferenças de etnia, em que as diferenças de religião, as diferenças de gênero tenham sido superadas, para que, na sequência, seja visto o ser humano em sua plenitude e não por algum adesivo que ele seja portador, mas que ele seja visto em plenitude. E se nós conseguirmos contribuir para que essa ideia tome corpo, esse será um imenso salário para nós, muito maior do que a nossa possibilidade de recebê-lo pela pequena contribuição que demos. Em nome de um mundo melhor, de um mundo inclusivo, de um mundo para homens e mulheres juntos, de um mundo para a família, para os jovens, para os idosos, para as crianças,
que nós não tenhamos o receio de levarmos a nossa força à tarefa espírita, a fim de que a mensagem de Jesus chegue muito mais adiante e a muitas mentes e a muitos corações que, embora estejam na praça da vida, ainda não se colocam na condição de trabalhadores. Fiquemos assim com a sugestão de, em casa, com calma, lermos a parábola dos trabalhadores da última hora para refletirmos em que lugar nós nos colocamos na vinha do Senhor. Muita paz a todos.